Número 15. Tradições das montanhas. Muito além das cidades movimentadas e dos arranha-céus brilhantes do Vietnã moderno, existe um mundo completamente diferente escondido nas profundezas das montanhas enevoadas. Nas regiões mais ao norte, perto da fronteira com a China, antigas tradições ainda sobrevivem quase intocadas pelo tempo. Aqui, a vida se move lentamente e as tribos das montanhas continuam a proteger costumes que existem há centenas de anos. Este é o lado do Vietnã que a maioria dos turistas nunca chega a experimentar verdadeiramente. As regiões montanhosas do norte do Vietnã são lar de dezenas de grupos étnicos minoritários, incluindo os povos Mon, Dong, Thai e Giai. Cada tribo tem sua própria língua, estilo de vestimenta, arquitetura, música e tradições. Caminhar por essas aldeias é menos como entrar em outra cidade e mais como voltar completamente a outro século. Uma das primeiras coisas que os visitantes notam é a incrível roupa usada pelas mulheres das montanhas. Diferente da moda moderna encontrada nas cidades, essas vestimentas são feitas à mão usando técnicas antigas de tecelagem transmitidas por gerações. Algumas mulheres passam meses criando uma única roupa, bordando à mão com uma precisão impressionante. Os padrões geralmente representam a história da família, a identidade tribal e crenças espirituais. Cada cor e símbolo carregam um significado. E talvez uma das imagens mais inesquecíveis do norte do Vietnã seja ver as mulheres das montanhas caminhando pelos terraços de arroz cobertos de névoa nas primeiras horas da manhã. Vestindo vestidos tradicionais vibrantes e carregando cestos nas costas, elas criam uma cena que parece quase cinematográfica. Sua beleza natural, combinada com as paisagens de montanhas de tirar o fôlego, tornou-se uma das imagens mais icônicas do próprio Vietnã. Mas a vida nessas montanhas está longe de ser fácil. Muitas aldeias estão localizadas em áreas extremamente remotas, onde quase não existem estradas. Algumas crianças caminham vários quilômetros por trilhas íngremes todos os dias apenas para ir à escola. Durante chuvas fortes, deslizamentos de terra podem isolar completamente as aldeias do mundo exterior. Ainda assim, apesar das dificuldades, muitas comunidades das montanhas continuam a viver com uma resiliência impressionante e fortes laços familiares. A agricultura continua sendo o centro da vida aqui. As famílias cultivam arroz em enormes terraços nas encostas das montanhas, esculpidos cuidadosamente nas colinas ao longo de séculos. Esses terraços de arroz não são apenas funcionais, são considerados algumas das paisagens mais bonitas da Terra. Durante a época da colheita, as montanhas se transformam em ondas douradas infinitas que se estendem pelo horizonte. É uma das vistas mais deslumbrantes de todo o Sudeste Asiático. As casas tradicionais nessas regiões também são fascinantes. Muitas são construídas inteiramente de madeira e bambu, erguidas sob estacas para proteção contra inundações e animais selvagens. No interior, famílias inteiras frequentemente vivem juntas em um único espaço compartilhado, cozinhando em fogueiras abertas, enquanto gerações se reúnem todas as noites. Em um mundo que se moderniza rapidamente, essas aldeias ainda preservam um profundo senso de comunidade que muitas sociedades urbanas perderam lentamente. Os costumes de casamento nas montanhas também podem ser surpreendentemente únicos. Em algumas comunidades Mon, rituais tradicionais de cortejo ainda são praticados durante festivais locais. Jovens homens e mulheres se reúnem vestindo suas melhores roupas, cantando canções folclóricas, tocando instrumentos tradicionais de bambu e participando de jogos culturais que existem há séculos. Esses festivais não são apenas celebrações, são uma forma de as gerações mais jovens preservarem sua identidade em um mundo que muda cada vez mais rápido. E depois há os mercados. Os mercados das montanhas do norte do Vietnã não se parecem com nada mais no país. 1 ou 2 vezes por semana, moradores de montanhas distantes viajam por horas para se reunir. Os mercados se tornam uma explosão colorida de tecidos, especiarias, gado, artesanato feito à mão e alimentos tradicionais. Mas esses encontros vão muito além da troca de mercadorias. São grandes eventos sociais onde famílias se reencontram, amizades são renovadas e jovens conhecem possíveis parceiros. O que torna as tradições das montanhas do Vietnã ainda mais notáveis é como elas continuam sobrevivendo apesar das pressões da modernização. Smartphones e redes sociais estão lentamente chegando até as aldeias mais remotas e as gerações mais jovens estão cada vez mais atraídas pela vida nas cidades.
Ainda assim, muitas comunidades lutam para preservar sua cultura antes que ela desapareça para sempre. O turismo também mudou essas regiões de forma significativa. Lugares como Sapa se tornaram famosos internacionalmente, atraindo viajantes do mundo todo em busca de cultura autêntica das montanhas e paisagens espetaculares. Embora o turismo traga oportunidades econômicas, alguns moradores se preocupam que a comercialização possa lentamente corroer a autenticidade de suas tradições. Ainda assim, o espírito das montanhas permanece incrivelmente forte. Há algo profundamente cativante no norte do Vietnã. A névoa fria da manhã deslizando sobre infinitos terraços de arroz, o eco da música tradicional pelos vales e a visão de antigas tradições sobrevivendo contra todas as probabilidades. De muitas maneiras, essas comunidades montanhosas representam a alma do antigo Vietnã, preservando uma riqueza cultural que as cidades modernas nunca poderão substituir completamente. Para viajantes em busca do verdadeiro coração do Vietnã, as montanhas revelam um lado do país que parece atemporal, misterioso e inesquecível. Número 10. Causas motocicletas. Se há uma coisa que choca instantaneamente quase todos os visitantes estrangeiros que chegam ao Vietnã, é o trânsito. No momento em que você sai do aeroporto em cidades como a cidade de Ho Chi Minh ou Hanoi, você é imediatamente cercado pelo que parece ser uma completa loucura. Um oceano infinito de motocicletas se movendo em todas as direções imagináveis. À primeira vista, as ruas parecem absolutamente impossíveis de atravessar. Milhares e milhares de motocicletas inundam as estradas a cada minuto. Elas passam entre carros, correm por becos estreitos, transportam pilhas enormes de mercadorias, de alguma forma, evitam colisões apesar do aparente caos. Para quem vem de fora, parece que toda a cidade funciona sem regras. No entanto, de alguma forma, incrivelmente, o sistema funciona. O Vietnã é frequentemente chamado de capital mundial das motocicletas, e com razão. Existem dezenas de milhões de motos em todo o país, com algumas estimativas sugerindo que as motocicletas superam os carros por uma margem enorme. Para muitas famílias vietnamitas, as motocicletas não são apenas transporte, são uma parte essencial da sobrevivência diária. Famílias inteiras frequentemente viajam juntas em uma única moto. É completamente normal ver pais carregando crianças, compras, móveis, animais de estimação ou até pilhas enormes de caixas enquanto atravessam ruas movimentadas. Às vezes, as cenas são tão inacreditáveis que turistas param apenas para observar em admiração. E então vem o problema de atravessar a rua. Uma das experiências mais assustadoras para visitantes de primeira viagem é simplesmente tentar atravessar a rua. Diferente de muitos países ocidentais, onde o trânsito para pedestres, o fluxo de motocicletas no Vietnã é contínuo como um rio. O segredo, dizem os locais, é caminhar devagar e com confiança, sem movimentos bruscos. Em vez de parar, as motocicletas simplesmente fluem ao seu redor como água contornando pedras em um riacho. Parece insano, mas realmente funciona. O som das cidades vietnamitas também é inesquecível. Ruído constante de motores, buzinas sem fim, motores acelerando, vendedores de rua gritando e apitos de trânsito criam uma trilha sonora urbana contínua do amanhecer até tarde da noite. Em lugares como Hanoi, as ruas nunca parecem realmente silenciosas. A cidade está viva quase a cada segundo do dia. Mas por trás do caos existe algo mais profundo: eficiência. As ruas estreitas e a alta densidade populacional do Vietnã tornam as motocicletas muito mais práticas do que veículos grandes. As motos conseguem se mover rapidamente por estradas congestionadas, onde carros ficariam presos por horas. Elas são acessíveis, econômicas, perfeitas para navegar pelas ruas em forma de labirinto dos bairros antigos vietnamitas. Muitos negócios de entrega dependem quase totalmente de motocicletas. Entregadores atravessam o trânsito em velocidades impressionantes, transportando desde tigelas fumegantes de sopa até frutos do mar frescos e móveis grandes. De muitas maneiras, as motocicletas são a corrente sanguínea da economia urbana do Vietnã. A cultura das motocicletas também moldou a cena da comida de rua do Vietnã. À noite, inúmeros moradores param ao lado de pequenas barracas de rua, estacionando suas motos a centímetros de mesas de plástico enquanto desfrutam de tigelas de macarrão, carnes grelhadas ou café vietnamita. A vida social inteira acontece ao lado das ruas.
As ruas não são apenas rotas de transporte, são espaços públicos vivos onde as pessoas se reúnem, comem, riem e se conectam. No entanto, o trânsito também traz desvantagens sérias. A poluição do ar e os acidentes de trânsito continuam sendo grandes desafios em muitas cidades vietnamitas. As autoridades têm passado anos tentando modernizar os sistemas de transporte, expandir linhas de metrô e reduzir o congestionamento. Mas mudar uma cultura de motocicletas tão profundamente enraizada no dia a dia é extremamente difícil. Curiosamente, apesar da aparente desordem, os motoristas vietnamitas desenvolvem uma consciência quase sobrenatural do ambiente ao redor. Os locais antecipam movimentos instintivamente, reagem em milissegundos e navegam por situações que pareceriam impossíveis em outros lugares. O que parece caos para estrangeiros muitas vezes segue um ritmo não falado compreendido por milhões de motociclistas. E talvez em nenhum lugar isso seja mais visualmente impressionante do que no horário de pico. Quando o sol se põe sobre as cidades, fluxos intermináveis de faróis se espalham pelas ruas como rios luminosos de luz. Luzes de neon refletem nos capacetes e no asfalto molhado enquanto a energia das cidades vietnamitas atinge seu auge. É barulhento, lotado, avassalador, mas também estranhamente bonito. Para muitos viajantes, o caos das motocicletas no Vietnã se torna uma das partes mais inesquecíveis do país. Ele representa a velocidade, a energia, a resiliência e o impulso implacável do Vietnã moderno, uma nação correndo em direção ao futuro enquanto ainda carrega o espírito do passado. Porque no Vietnã, as ruas são mais do que estradas. Elas são o coração da nação. Número 5. Liderança feminina no Vietnã. O Vietnã em 2026 está passando por uma transformação silenciosa, mas poderosa, na forma como a liderança é definida, especialmente quando se trata do papel das mulheres na sociedade. Em vários setores, as mulheres já não são apenas participantes da força de trabalho, elas estão se tornando tomadoras de decisão, inovadoras figuras influentes que moldam a direção futura do país. No mundo dos negócios, essa mudança é especialmente visível. Em cidades como Hanoi, cidade de Ho Chi Minh e Da Nang, um número crescente de mulheres está fundando e liderando empresas que competem não apenas localmente, mas também em escala global. Isso inclui empresas emergentes de tecnologia, plataformas de comércio eletrônico, agências de turismo, serviços de educação e marcas de moda ecológica. Muitas dessas empreendedoras fazem parte de uma geração mais jovem que cresceu com acesso digital, exposição internacional e fortes oportunidades educacionais. Como resultado, elas estão trazendo um pensamento moderno para indústrias tradicionais, criando uma combinação única de inovação e identidade cultural. Em ambientes corporativos, as mulheres estão cada vez mais presentes em cargos executivos como diretoras executivas, diretoras, gestoras de projetos e estrategistas financeiras. Seu estilo de liderança é frequentemente descrito como colaborativo, detalhista e focado na comunidade, o que contribuiu para culturas de trabalho mais equilibradas. Empresas com liderança feminina também estão dando maior ênfase ao bem-estar dos funcionários, à sustentabilidade e ao desenvolvimento de longo prazo, em vez de ganhos de curto prazo. O envolvimento no governo e no setor público também se expandiu significativamente. As mulheres estão contribuindo ativamente para a formulação de políticas, planejamento urbano, proteção ambiental e reforma da educação. Sua presença em funções administrativas ajudou a criar políticas mais inclusivas que refletem as necessidades das famílias, das crianças e das comunidades rurais. Essa mudança está gradualmente remodelando a forma como a governança é percebida no Vietnã, tornando-a mais representativa e socialmente responsiva. A educação desempenha um papel crucial nessa transformação. Universidades e institutos profissionais no Vietnã estão formando uma geração altamente qualificada de mulheres que estão entrando em áreas como engenharia, medicina, finanças, inteligência artificial e relações internacionais. Bolsas de estudo, programas de mentoria e workshops de liderança estão ajudando a reduzir a lacuna entre a educação e oportunidades de carreira de alto nível. Culturalmente, o Vietnã também está passando por uma mudança sutil, mas significativa, de mentalidade. Embora os valores tradicionais ainda tenham importância, há uma aceitação crescente da igualdade de gênero em papéis profissionais e de liderança. As gerações mais jovens, em particular, estão adotando a ideia de que a liderança é baseada em habilidade, visão e disciplina,
e não no gênero. Essa evolução cultural não é abrupta, mas gradual, tornando-se mais estável e profundamente enraizada. As redes sociais e as plataformas digitais também ampliaram as vozes femininas no Vietnã. Influenciadoras, educadoras e ativistas estão usando plataformas online para inspirar, educar e promover o empreendedorismo entre mulheres jovens. Essa visibilidade digital ajudou a criar modelos que são acessíveis, com os quais é possível se identificar, incentivando mais participação em caminhos de liderança. De forma geral, a liderança feminina no Vietnã em 2026 não é apenas uma estatística ou tendência, é uma mudança estrutural acontecendo em toda a sociedade. Ela reflete uma nação que está evoluindo econômica, social e culturalmente, onde as mulheres desempenham um papel cada vez mais central na construção do progresso e da inovação. Número 1. Segurança e felicidade no Vietnã. Ao falar do Vietnã em 2026, uma das qualidades mais frequentemente destacadas é o forte senso de segurança combinado com uma sensação geral de felicidade que permeia a vida diária. Isso não se trata apenas de baixos índices de criminalidade ou cidades pacíficas. É sobre um ambiente social mais amplo onde as pessoas geralmente se sentem seguras, conectadas, otimistas em relação ao futuro. Em grandes áreas urbanas como Hanoi, cidade de Ho Chi Minh e Da Nang, a vida é dinâmica e acelerada, mas ainda mantém um surpreendente senso de ordem. As ruas são cheias de motocicletas, vendedores de comida de rua, mercados pedestres a praticamente todas as horas, mas existe um ritmo natural que mantém tudo funcionando de forma harmoniosa. Mesmo tarde da noite, é comum ver famílias caminhando juntas, estudantes estudando em cafés e trabalhadores relaxando após longos turnos sem preocupação com sua segurança pessoal. Esse senso de segurança está profundamente enraizado na forte cultura comunitária do Vietnã. A harmonia social, o respeito pelos outros e a responsabilidade coletiva são valores importantes que influenciam as interações diárias. As pessoas tendem a estar atentas ao ambiente ao seu redor e mantêm um nível de confiança mútua que ajuda a evitar desordem em muitos bairros. Essa mentalidade comunitária desempenha um papel fundamental na criação de espaços públicos seguros em todo o país. Além da segurança física, o bem-estar emocional e social também são componentes essenciais da felicidade no Vietnã. A vida é frequentemente centrada em relacionamentos em vez de acumulação material. As famílias permanecem próximas, as amizades são duradouras e as rotinas diárias geralmente incluem refeições compartilhadas, conversas, pequenos encontros sociais. Essas interações simples, mas significativas, contribuem de forma importante para a satisfação geral com a vida. Outro fator importante é o equilíbrio entre trabalho e estilo de vida. Embora o Vietnã continue se desenvolvendo economicamente em ritmo acelerado, muitas pessoas ainda priorizam o tempo com a família e o bem-estar pessoal. Tanto em áreas rurais quanto em cidades, há uma valorização cultural de desacelerar, apreciar a comida, participar de festivais e passar tempo ao ar livre. Esse equilíbrio ajuda a reduzir o estresse frequentemente associado a economias em rápido crescimento. O progresso econômico também melhorou o acesso à educação, saúde e infraestrutura, o que contribui diretamente para melhores padrões de vida. À medida que mais pessoas entram na classe média, o otimismo em relação ao futuro continua a crescer. No entanto, o que mais se destaca é que, mesmo com o desenvolvimento, o Vietnã conseguiu preservar sua identidade cultural e sua cordialidade social. Para os visitantes, essa combinação de segurança e felicidade cria uma forte impressão. Muitos viajantes descrevem sentir conforto ao explorar a cidade de forma independente, interagir com os moradores locais e vivenciar a vida cotidiana sem ansiedade. A natureza acolhedora do povo vietnamita melhora ainda mais essa experiência, tornando o país aberto e acessível. Em 2026, a reputação do Vietnã em termos de segurança e felicidade não é baseada apenas em imagem, ela é sustentada por uma realidade vivida, moldada pela cultura, pelos valores comunitários e pelo desenvolvimento constante, tornando um dos ambientes mais estáveis e emocionalmente positivos da região. E isso é apenas um vislumbre do verdadeiro Vietnã em 2026, um país onde antigas tradições das montanhas ainda sobrevivem na névoa, onde as cidades nunca dormem sob o rugido de milhões de motocicletas e onde as mudanças acontecem mais rápido do que nunca. Das culturas escondidas do norte à energia imparável de suas ruas, o Vietnã não é apenas um destino, é uma experiência completa que permanece com você para sempre.
Mas a maior pergunta é: por quanto tempo essas tradições e estilo de vida conseguirão sobreviver em um mundo em rápida modernização? Se você quer ver a próxima parte chocante deste documentário, continue assistindo até o final, porque o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você vê o Vietnã. Não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar qual parte mais te impressionou.